Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando então mais um estudo da obra Gênese de Kardec. Vamos fazer como sempre o nosso preparo com base na obra Tempo para o Entendimento, mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão durante os trabalhos no MAP. E o assunto é paciência. Hoje quero lhes falar sobre paciência. Para tudo que desejamos construir, há que se ter uma serenidade e, ao mesmo tempo, uma obstinação para não desistirmos no meio do caminho. É necessário ter muita paciência dentro do nosso próprio lar, dentro do nosso trabalho, no convívio com tanta agressividade que vemos ao nosso redor. Para o aprendizado é preciso ter persistência. Não se deixem abater durante o processo de tratamento de uma doença. É necessário rebuscar em seus interiores a energia que os reconfortará e lhes trará o alívio para seus males. Nesses momentos de espera, a prece tem um poder imensurável. A oração ajuda a manter o equilíbrio. A oração eleva e dá forças para afastar os momentos de fraqueza. Jesus muito caminhou, junto com seus discípulos, para divulgar as mensagens do Pai. Com que paciência ele espera para que sigamos seus ensinamentos. Resistam com todas as forças à tentação do guia, do desvio de comportamento, das brigas. Sejam fortes e caridosos. Sejam amigos e pacientes e encontrarão dentro de si uma satisfação que lhes trará felicidade e paz. Ouçam as mensagens da natureza, fiquem atentos a tudo que os rodeia. Persistam na busca da perfeição. Fiquem na paz do nosso Jesus de Nazaré, de São Francisco de Assis e de todos os bons guias espirituais. Então, vamos juntos, relaxando, unindo nossos pensamentos a Deus. Pai, dai-nos força, que tenhamos a capacidade de superar as nossas próprias dores, as dificuldades ao nosso redor, que através desse estudo possamos elevar o nosso pensamento além da matéria. Pedimos muita luz para os nossos lares, para os nossos familiares e um bom entendimento desse estudo. Que nossos espíritos protetores possam nos acompanhar, abençoar a todos, graças a Deus. Bom, então, pessoal, estamos dando continuidade à obra Gênese, ainda no capítulo 14, que é muito rico, falando dos fluidos, dando uma visão muito ampla a respeito da vida espiritual, do nosso corpo espiritual, e tirando aquela ideia de que mundo espiritual é sobrenatural, quando na verdade é parte da natureza, é criação de Deus, e a nossa limitação na matéria é que nos faz ficar muito afastados dessa realidade espiritual enquanto encarnados, principalmente se não tivermos informações para refletirmos sobre esses assuntos. E o espírita tem muita informação, e essa informação serve para a nossa reflexão e para a nossa mudança. Nós estamos no capítulo 14, então, vamos iniciar hoje no item 9, eu pretendo ir até o item 12, e antes lembrando que nós temos o e-mail, contato@map.org.br, assunto a Gênese, para qualquer dúvida, ou aí nos comentários também, dependendo da dúvida. E eu, como sempre, queria agradecer ao pessoal que deixa aí suas mensagens, quem puder informar de onde é, e enriquecer o estudo com qualquer informação que vocês possam dar. Vamos então ao item 9, eu vou ler aqui esse item e vamos seguindo.
A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Então, já nessa frase, porque a Gênesis é assim, a gente tem que ler, entender o que está dito, porque é normal a gente passar e não captar a informação. Está dizendo aqui o seguinte, que o envoltório fluídico, o corpo espiritual, ele tem uma relação com a moral do espírito. Isso é uma lei desse mundo espiritual, que é uma lei natural. Então, o espírito que vibra muito no bem e no amor, ele repercute no corpo espiritual dele essa vibração. Então, quanto mais moralizado, quanto mais vivenciando a lei de amor, mais vibrante é esse corpo espiritual. E nós já vimos isso, né? Mais leve fica o corpo espiritual. Por isso que no plano espiritual, nessa dimensão espiritual, espíritos mais evoluídos ficam em dimensões mais elevadas, porque tem o corpo espiritual mais leve, mais vibrante, tá? E seguindo aqui, os espíritos inferiores não podem mudá-lo à sua vontade. Mudar o quê? O corpo espiritual. Por que não pode mudar a sua vontade? Porque essa mudança depende justamente do amor, da moralidade. E se o espírito é inferior, é porque moralmente ele é inferior e não vai mudar a vibração dele, a não ser por esse meio, moralidade, amor. E por conseguinte não podem se transportar à vontade de um mundo para outro. Ou seja, o espírito inferior ele fica chumbado ao plano espiritual onde ele está. Os superiores, dependendo do grau de adiantamento, eles não só podem descer às esferas inferiores de vibração mais densa, como em alguns casos, dependendo também do adiantamento, eles podem ir a outros mundos. Quer dizer, o espírito superior ele tem muita liberdade de deslocamento, ele não fica preso àquela esfera, como nós encarnados estamos presos aqui, né? É o caso em que o envoltório fluídico, se bem que etéreo, é imponderável em relação à matéria tangível, ainda é muito pesado, se assim se pode exprimir, em relação ao mundo espiritual, para lhes permitir saírem de seu ambiente. Será preciso classificar nesta categoria aqueles cujo perispírito é bastante grosseiro, para que eles o confundam com o corpo carnal e que por esta razão acreditam estar sempre vivos. Quer dizer, esse corpo que para nós é muito fluídico, muito etéreo, lá nesse plano espiritual, os espíritos que estão nessas dimensões da Terra, para os superiores, esse fluido ainda é muito grosseiro, muito pesado. E alguns espíritos aqui da Terra, desencarnados, têm o corpo espiritual tão denso que eles ficam no plano dos encarnados, oscilando aí no umbral, nesse plano. E não percebem que desencarnaram. Isso acontece muito. Em reunião mediúnica, quem tem essa experiência, vivencia essa situação do espírito que vem através do médium e você percebe, então, que ele não sabe que está desencarnado. Ele vai dizer assim, falo com as pessoas, elas não respondem, parece que não me veem, não me querem ouvir, e o espírito fica atordoado com isso, né? E às vezes revoltado. Esses espíritos, cujo número é grande, permanecem na superfície da Terra, tal como os encarnados, acreditando sempre ocupar-se com o que estão habituados. Outros, um pouco mais desmaterializados, entretanto, não o são o suficiente para se elevar acima das regiões terrestres. Então, isso é muito comum, do espírito estar com o corpo denso e vivendo entre os encarnados. Por isso que há tanta interação, tanta influência. O espírito elevado, ele não fica por aqui. Ele está nas esferas superiores, ele só vem para ajudar. E seguindo, os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e mesmo aí se encarnar.
dos elementos constitutivos do mundo em que entram, eles extraem os materiais do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao ambiente onde se encontram. Os espíritos, na erraticidade, ou seja, nesse processo de evolução, quando estão fora da matéria densa, o corpo espiritual de cada espírito é constituído dos elementos fluídicos dessa matéria etérea de cada mundo. Então, se um espírito está aqui na Terra, nas esferas espirituais, o corpo espiritual dele é constituído dessa matéria etérea das esferas espirituais da Terra, do nível onde ele se encontra. Se o espírito está no planeta A, B ou C, ele vai se revestir dos fluidos do planeta A, B ou C. Tá bem? Então, ele está falando aqui dos espíritos superiores, né? Fazem como o grande senhor que deixa suas belas roupas para vestir-se momentaneamente com trajes plebeus. Isso é o espírito superior que encarna no mundo inferior. Ele vai adensar o corpo espiritual e vai encarnar, mas ele já está numa vibração mais elevada. E quando ele fala dos trajes plebeus, é justamente o exemplo que eu gosto de dar. Desencarnados, no chamado plano espiritual, o que reveste o espírito é o corpo espiritual, o perispírito, que é muito leve, extremamente sutil, comparado ao corpo físico. Então é como se fosse uma veste leve, uma seda. Ao encarnar, ele vai colocar um casaco pesado. E dependendo do mundo, é um casaco bem grosso. Da mesma forma que aqui na Terra, quando a gente vai num país muito frio, a gente tem que botar um casaco bem grosso, botas, nós ficamos revestidos de muita matéria para nos aquecer. Os espíritos, quando encarnam, é assim mesmo. Eles vestem uma pele grosseira de carne e de osso, que é o corpo físico. Tá bem? Então, falando aí, continuando, desses espíritos superiores que encarnam. É assim que os espíritos das ordens mais elevadas podem se manifestar aos habitantes da Terra ou encarnar-se entre eles em missão. Tais espíritos trazem consigo não um envoltório, mas a lembrança por intuição das regiões de onde provém, e que vêm no pensamento, são como videntes no meio de cegos. Ou seja, uma vez encarnado, esses espíritos mais elevados começam, com o esquecimento do passado, ter lembrança, flashes daquela existência deles mais elevada. Então vamos seguindo para o item 10 agora. Eu peço que vocês acompanhem aí a leitura, tá bem? E sempre que possível leiam antes, para que não seja a primeira vez que estão escutando o assunto aqui. Fica mais fácil de assimilar as informações, porque esse capítulo tem muitos conceitos importantes. Item 10. A camada dos fluidos espirituais que rodeiam a Terra podem ser comparadas às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras que as camadas superiores. Existem assuntos que eu vou repetindo aqui para fixar conceito, né? Então, o que ele está dizendo aqui é daquelas esferas espirituais que eu vou mostrar novamente um desenho para vocês, que ele compara as camadas espirituais que rodeiam a Terra com a atmosfera. O que acontece com a atmosfera? No nosso nível aqui do mar, nível do mar, o ar tem essa consistência, nós estamos acostumados a respirar esse ar ao nível do mar. Se nós vamos para uma cidade muito elevada, como La Paz, por exemplo, capital da Bolívia, e a gente faz muito esforço físico, vai faltar ar. O ar lá é mais rarefeito. Tem menos oxigênio. O oxigênio ele é pesado, mais pesado que o hidrogênio, mais pesado que outros gases. E à medida que a gente se eleva na altitude, menos oxigênio a gente tem. Então, se um avião pudesse parar lá a 10 quilômetros de altitude e abrir a janela, ia faltar ar. Por isso que
Avião é pressurizado, eu já falei isso aqui antes. Então ele faz essa comparação da camada, né, atmosférica com essas camadas espirituais. Então, as esferas espirituais que circundam a Terra são mais densas do que aquelas que estão mais distantes da Terra. E nós já vimos também que o corpo espiritual, embora seja muito leve com relação à matéria que nós conhecemos, ele também está sujeito à ação da gravidade. Tá? É interessante isso. Então, vou mostrar para vocês. Deem uma olhadinha aí, eu já mostrei, vamos refletir um pouquinho sobre ela, está aí. Então, você tem a Terra, o nosso planeta, o orbe terrestre, essa parte azul no centro é a parte densa, onde nós estamos pisando, e aí começam, em volta dessa parte densa, várias camadas vibratórias. São as esferas espirituais. Lembrando do que ele acabou de falar aqui, né? Como se fosse o ar mais denso na primeira camada, a número 1, menos denso um pouco na número 2, menos denso ainda na 3, e assim sucessivamente. Então, os espíritos ocupam essas camadas espirituais. O que vai definir se você vai ocupar a camada 1, 2, 5 ou 7 é a sua condição moral, a sua elevação moral, o amor que você já desenvolveu. Porque existe uma lei que é uma lei física para este plano espiritual, que quanto mais o espírito ama, mais leve, mais vibrante é o corpo espiritual. Então, pelo que nós lemos aqui, um espírito está nessa camada 1, ele não pode ir para 3, para 4, para 5, porque ele tem o corpo espiritual denso, ele não vai conseguir sair dessa faixa. Agora, o espírito, por exemplo, que está lá na faixa número 6, ele pode descer para 5, para 4, para 3, para 1, pode vir até a Terra. Nos tratamentos espirituais, nas casas espíritas, é isso que acontece. O espírito está numa faixa mais elevada e ele desce, ele adensa o corpo espiritual ou se manifesta nessa esfera mais densa nossa durante um tempo para realizar um trabalho, tá bom? Então, voltando aqui para mim. Essa é a figura, então, que nós vimos das esferas espirituais da Terra. Ela é muito importante para nos dar uma visualização de como é esse chamado plano espiritual. Então, esse orbe nosso, terrestre, é como se fossem vários mundos concêntricos, vivendo intercalados nesse conjunto que a gente chama o planeta Terra, o orbe terrestre. Os mundos habitados têm as suas esferas físicas, que podem ser habitadas ou não, como a nossa Terra, mas tem as outras esferas que quase sempre são habitadas, que para nós, por falta de um vocabulário melhor, são as esferas espirituais. Porque você tem a vida disseminada no universo de espíritos que estão fora da matéria densa, né? A gente costuma ver isso apenas como desencarnado, mas morto ninguém está. Ele simplesmente vive e muitas vezes, um mundo superior, a vida é toda assim, nessa dimensão onde não é mais a manifestação do espírito, não é mais na matéria que nós conhecemos. Aquele núcleo, aquela esfera densa existe, mas existe em torno dela as esferas que para nós são espirituais, dessa outra matéria. E os espíritos superiores mesmo, não precisa nem ser um Jesus, eles já não ficam nem presos a um mundo, eles circulam de um mundo para outro, que é um nível de vida completamente diferente, né, para nós imaginarmos isso, a beleza disso. Então, continuando, nós estamos aqui no item 10, falando das esferas espirituais. Vou para um parágrafo seguinte. Os espíritos chamados a viver naquele meio, num meio espiritual qualquer, deles traz seu perispírito. Mas conforme seja o próprio espírito mais ou menos purificado, seu perispírito se forma de partes mais puras ou mais grosseiras
do fluido próprio no mundo no qual se encarna. Então, sempre um espírito vai adequar o corpo espiritual dele ao fluido, a essa matéria do mundo onde ele vai se manifestar, onde ele vai encarnar. Então, o espírito, quando ele está desencarnado, ele adensa o corpo espiritual para ir numa esfera inferior. Agora, se ele encarna, ele também, num determinado mundo, ele vai precisar ter assimilado a matéria desse mundo. E uma informação importante, sempre que um espírito se desloca de um mundo para outro, de uma esfera para outra, ele se reveste daquela outra matéria do outro mundo. Mas isso se dá instantaneamente. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Isso é instantâneo. Então, em nenhum momento o espírito fica sem o seu corpo espiritual. A estrutura do corpo espiritual está na mente, está no corpo mental. Então, o espírito ele assimila, simplesmente ele assimila como se ele trocasse as moléculas perispirituais dele de um determinado mundo, de uma certa vibração, por outra. E isso é instantâneo. Então, se dá esse processo na mesma hora, tá bem? Porque eu vejo, às vezes, até gente boa falando que o espírito perde o seu corpo espiritual. Ele não perde. Ele simplesmente assimila as moléculas perispirituais daquele outro mundo. E se essa troca é instantânea, é no mesmo instante, não há um lapso de tempo onde ele fica sem o corpo espiritual, porque simplesmente ele assimila outras moléculas. Ele não pode ficar sem corpo espiritual, até porque a estrutura do corpo espiritual está no corpo mental, está na mente, né? Simplesmente se dá uma troca. Da mesma maneira que o nosso corpo físico, a cada 53, 54 semanas, ele troca todos os átomos. As nossas células estão sempre se renovando, a cada 54 semanas, se eu não me engano. E a gente não fica sem corpo físico, a gente simplesmente troca, né? Assim é no plano espiritual. Há uma troca. Você assimila aquela energia, aquelas moléculas daquele mundo para formar o seu corpo espiritual, tá bem? Aí ele vai continuar aqui. Tem muitos conceitos importantes nesse capítulo, ele é muito rico, ele merece uma complementação de estudo. Em outras obras a gente vai ver essas informações, e às vezes a gente lê alguma coisa em uma obra espírita qualquer e não compreende, porque falta essa base, tá bom? Então é muito importante esse capítulo, insisto nisso, do livro A Gênese. Então, continuando aqui, ele vai dizer: daí resulta um fato capital, que a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço circundante. Isso é muito importante, muito interessante. Vou repetir. Ele está dizendo que o corpo espiritual, o perispírito, não tem a mesma constituição nem para os espíritos encarnados ou desencarnados. Ou seja, aqui entre os encarnados, cada um tem um corpo espiritual. Esse corpo espiritual tem constituição diferente. Uns são mais vibrantes, outros menos vibrantes, mesmo encarnado. Outros são mais leves, outros mais densos. Então, quando nós dormimos, que há o desdobramento, o espírito vai, normalmente, para um plano compatível com a sua vibração. Tá? Então, ele vai continuando. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, conforme tem sido demonstrado, é formado dos mesmos elementos. Então, uma vez na carne, você desdobrou. Cada um tem uma leveza diferente no corpo espiritual. Na carne, não. A gente se manifesta no mesmo plano sempre, né? Conforme a gente sabe. Qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito. Ou seja, um Francisco de Assis encarnado, que foi o apóstolo João, quando ele desdobrava, ele ia para as esferas mais elevadas. Mas uma vez na carne, ele está no mesmo plano nosso. Todo mundo é igual, né? Também resulta que o envoltório perispiritual do mesmo espírito se modifica com o progresso moral dele.
Já vimos isso. E em cada encarnação. Ou seja, em cada encarnação, a gente vai fazendo o progresso moral e a nossa vibração vai mudando. O nosso corpo espiritual vai ficando mais leve. Quando num determinado mundo, que tem uma faixa, né, de vibração, quando o espírito já se desenvolveu ao ponto de que sua vibração está no ponto máximo desse mundo, ele está habilitado a viver em outro orbe mais elevado, mais adiantado, porque ele não tem mais a compatibilidade do perispírito com a vibração desse mundo. Então ele é, entre aspas, promovido a viver no mundo superior. Então o que é um mundo superior? É um mundo onde os corpos espirituais vibram mais, ou seja, espíritos mais moralizados que amam mais. Então, você, para ir para um mundo superior, você tem que se habilitar a viver nesse mundo. E como é que você faz isso? Elevando o padrão moral, aprendendo a amar. Tá bem? Então, vou repetir aqui. Também resulta que o envoltório perispiritual do mesmo espírito se modifica com o progresso moral dele em cada encarnação, mesmo que o faça no mesmo ambiente, que os espíritos superiores, encarnando-se excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm um perispírito menos grosseiro que os dos nativos deste mundo. Ou seja, um espírito superior vem para a Terra, o corpo espiritual dele continua com aquela vibração elevada. Quando ele estiver no corpo denso, ele vai se manifestar no corpo, na matéria densa, e a princípio não vai haver nenhuma mudança com relação à percepção dele do mundo. Mas uma vez desdobrado, a percepção desse espírito, a sua presença, pode se dar em esferas muito elevadas. Isso explica porque muitos espíritos missionários tinham visões, faziam previsões, né? É outro nível de vibração, é um acesso diferente às esferas superiores, porque nessas esferas superiores, os mundos mais elevados, a mente dos espíritos mais elevados, o conhecimento deles, a visão de vida é muito diferente da nossa. Então, se um espírito desses encarna e no momento do sono, por exemplo, ele se desprende, vai se encontrar com seus semelhantes, quando ele volta, ele pode trazer ideias revolucionárias, e muito do que aconteceu na história reflete isso, tá bem? A nossa mente influencia muito a nossa vida. A mente não se refere apenas aos pensamentos, ao conhecimento, mas a condição moral faz parte desse todo do espírito. Então, muitas vezes nós temos vícios e ao desencarnar nós levamos esses vícios, continuamos com os nossos vícios. Então, eu quero passar um videozinho bem rápido aqui do nosso amigo Carlos Bacelli, um vídeo de 3 minutos e meio, ele falando sobre a mente e o corpo, tá bem? Então, vamos assistir o Bacelli e voltamos já já. Espirituais, nas dimensões espirituais, o espírito está sujeito a manifestações grosseiras, quedas lamentáveis, doenças complexas, porque a mente, o senhor do corpo, ele fala que a mente é o senhor do corpo, e é o senhor do corpo físico, como é o senhor do corpo espiritual. A mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, olha, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. É porque quando fala em mundo espiritual, nós logo pensamos numa transcendência, né? Numa transcendência. E nós não pensamos que existem várias faixas, várias dimensões espirituais. É claro que nas dimensões superiores a vida é muito mais espiritualizada. Nas dimensões superiores, o espírito, ele já controla os seus sentimentos, as suas emoções,
os seus pensamentos, não é? Ele já tem um maior equilíbrio mental, mas nós não podemos dizer que aqui na Terra nós tenhamos um perfeito equilíbrio mental. Olha, de vez em quando nós nos pegamos pensando coisas absurdas, todos nós. Às vezes nos pegamos pensando coisas absurdas, idealizando um crime, uma agressão física, uma agressão moral, ou às vezes um furto, um roubo, qualquer coisa nesse sentido. E de repente nós acordamos, nossa, o que eu estou pensando? Eu não devo estar pensando isso, por que eu estou pensando? E as nossas emoções frente a uma provocação, frente às vezes uma chamada humilhação, não é? As nossas emoções diante de um susto que a gente leva ou de algo que nos contraria, não é? Porque nós não queremos que nada nos contrarie. Quando algo nos contraria, nos aborrece, nos amargura, ficamos desapontados e o corpo sente. Às vezes não sente na hora e nem no mesmo dia, mas sente no outro dia, e às vezes nem no outro dia. Às vezes nós vamos ter uma repercussão disso daí 2, 3 dias. É como nos falava Chico Xavier lá à sombra do abacateiro, né? Nós vamos tendo desequilíbrios, aborrecimentos, exaltações, vamos nos permitindo encolerizar, e aquilo somando, no fim daquilo tudo aparece um câncer muitas vezes. Aparece um câncer, um problema qualquer mais sério de saúde, com o qual nós vamos ter que arcar. Agora, muita gente fala assim, bom, no mundo espiritual isso tudo desaparece. Não, não é assim. Desaparece nos mundos espirituais superiores. Nos mundos superiores. Bem, então vocês assistiram Bacelli falando que nos mundos superiores, né, a gente já deixou para trás esses nossos desequilíbrios que causam as doenças, essas descompensações vibratórias que repercutem no corpo físico. Nós ainda estamos num estágio evolutivo em que a nossa mente oscila muito, nós ainda somos desequilibrados nos sentimentos, nós não temos ainda uma vontade firme. Isso é característica do espírito que está a caminho se desenvolvendo. Então nós sofremos pela lei de causa e efeito, que é uma lei que tem caráter educativo para o espírito. Nós sofremos as consequências dos nossos desequilíbrios, dos nossos males, até que a gente aprenda a usar a mente a nosso favor. Porque até o momento nós temos usado muito a mente contra nós, daí o sofrimento. Eu queria relembrar de estudos anteriores essa questão que a gente fala da matéria, do mundo espiritual, porque nós, há 2 estudos passados, nós tivemos um problema com um vídeo que nós íamos passar. Nunca tinha acontecido isso antes, mas acontece. O vídeo às vezes pode ser rejeitado, né, pelo sistema, pelo YouTube. Então esse vídeo falava daquela questão da matéria escura, energia escura, que eu tenho tanto abordado aqui como um exemplo de que a matéria se manifesta em outros níveis que não eram, pelo menos, nem sequer perceptíveis pela ciência. Então eu vou repetir aqui agora o conceito que tem por trás daquele vídeo, que é mais um exemplo. Eu gosto de fazer analogias, porque nós estamos falando de assuntos assim que muita gente não está habituada a raciocinar a nível de uma ciência. Então nós temos que fazer comparações. Então vamos lá. Eu vou repetir muitas coisas que eu já falei também, porque eu repito de propósito também, para as pessoas poderem assimilar os conceitos. Porque às vezes numa primeira vez, na segunda vez, passa aquele assunto e a pessoa não assimila. Então vamos lá. Nós conhecemos essa matéria aqui do nosso plano, tudo que a gente vê
E toda essa matéria está contida naquela tabela periódica dos elementos químicos, que começa lá com hidrogênio e vai até os mais pesados, como urânio. Então, toda a matéria conhecida do universo, ela basicamente está contida nessa tabela periódica. As estrelas, qual é a matéria que forma as estrelas? Basicamente, hidrogênio, hélio e traços de outros elementos mais pesados. O nosso corpo físico é basicamente o quê? Hidrogênio, oxigênio, 70% aproximadamente é água, né? E o restante tem cálcio, ferro, os mesmos minerais que formam o reino mineral, que formam as plantas, os vegetais, tudo isso constitui o nosso corpo físico. Porém, essa matéria, como nós já repetimos várias vezes anteriormente, constitui apenas 4% da matéria que forma o universo. 96% é um outro tipo de matéria, portanto, que não está na tabela periódica, que a ciência não conhece em detalhes, que é chamada de matéria escura e energia escura. E isso, que é uma informação relativamente recente da ciência, esse conhecimento da matéria escura e energia escura, está lá no livro dos Espíritos, quando os Espíritos que dizem que entre os mundos, entre as estrelas, está tudo preenchido de uma espécie de matéria que escapa aos nossos sentidos físicos e que não pode ser percebida pelos nossos instrumentos. Então, nesse vídeo que nós não conseguimos passar, é dito o seguinte: vocês imaginem a seguinte situação, nós vamos fazer uma analogia. Os espíritos informam que essa outra matéria, esses 96%, ela tem vários níveis de condensação. E que as galáxias se formam como se fossem braços, onde essa matéria escura, essa energia escura é mais condensada. Então, a parte visível do universo, eles chamam da matéria iluminada. É aquela matéria que reflete a luz do Sol. E essa outra matéria não reflete a luz do Sol e dos sóis das estrelas. Por isso é matéria escura. Ela está lá, mas ela não é percebida, não reflete a luz. Então, qual é a analogia que os cientistas fazem para os leigos? Imagine aqui nessa sala, se a gente coloca aqui uma árvore de Natal aqui atrás de mim, e aqueles braços da árvore, ao invés de ser aqueles braços imitando um pinheiro, estejam pintados de preto. E as luzes de uma árvore de Natal. E a sala é toda vedada, não entra luz, você apaga a luz. E um observador vai ficar totalmente no escuro, sem ver nada. Se a árvore de Natal é acesa e um observador está distante, ele vai ver as lâmpadas acesas, mas não vai ver aqueles braços pintados de preto. Porém, o observador sabe que tem algo sustentando aquelas lâmpadas. E ele vai identificar aquilo como sendo uma árvore de Natal ou uma estrutura parecida. Assim é o universo. As galáxias, os sóis, é como se fossem essas lâmpadas. Mas essas galáxias, esses sóis, essas estrelas, não estão no universo aleatoriamente. Elas estão nesses aglomerados de matéria escura, como se fossem os braços dessa árvore de Natal. Deu para compreender? E isso, então, é uma constatação da ciência hoje. E o que interessa isso para nós? É que isso está descrito na Gênesis, que você tem mundos que para nós são espirituais, com densidades diferentes. O nosso próprio corpo espiritual, nós acabamos de estudar, tem densidades diferentes. Varia de espírito para espírito. Outra informação importante. Nós não estamos afirmando que o corpo espiritual é formado de matéria escura. Presta atenção nisso. Mas nós estamos dizendo que o corpo espiritual é formado de um tipo de matéria que está desse lado, desses 96%. Porque toda a matéria é condensação do fluido cósmico universal, que é a matéria na sua forma mais pura, mais primitiva. Lembram desse estado de condensação?
Então, esse vídeo nós não podemos passar, mas essa é a explicação que eu queria dar para vocês. Então, nós temos disseminados no espaço, no universo, vários mundos que são formados não apenas dessa matéria que a gente conhece da tabela periódica, mas dessa outra matéria, em diferentes estados de condensação. Isso os espíritos falam. Então, os mundos mais evoluídos, eles são mundos também de matéria, mas de uma outra matéria, onde os corpos espirituais dos espíritos são formados da matéria desses mundos. Então, nós temos um embasamento científico atualmente para essa ideia, para essa informação que os espíritos nos passaram através da Gênese, dessas esferas espirituais, desse mundo espiritual, que deixa de ser para nós algo muito empírico, como se fosse algo totalmente fora da ciência, quando não é. Quer dizer, existe uma ciência que nós ainda vamos entender. Mas o mais importante de tudo é o lado moral do espírito, é o amor que ele desenvolve. É isso que Jesus veio nos ensinar aqui na Terra, e com todo o conhecimento que nós temos que refletir e colocar em prática essa lei de amor. É isso que importa para nós. Eu ia até o capítulo, o item 12, mas não deu tempo. Parei no item 10. Continuamos, então, no próximo estudo, a partir do item 11, que eu combinei com vocês de ler esses itens todos desse capítulo 14 e não pular, de tão importante que é esse capítulo. Então, eu agradeço a todos que deixam aí as mensagens, a todos que nos assistem. Peço que leiam, tá, o capítulo, mandem suas dúvidas pelo contato@map.org.br, assunto a Gênese, ou aí nos comentários. Agradeço muito a atenção de todos, que Jesus possa envolver a todos em muita luz. Tenham força, fé e vamos à frente no nosso estudo. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.